Olá, amigos. Este é o canal do Zaraba. Pois bem, após a euforia da eleição do Bolsonaro nas eleições de 2018, eu não tinha nenhuma dúvida das dificuldades que ele enfrentaria para governar, porque o povo foi enganado com a casca do ovo ao eleger para a Câmara e Senado demagogos, corruptos e fisiológicos, em sua maioria, além de esquerdistas que trabalham pela destruição da família e do país para o projeto satânico de escravização e controle total da população. E temos aqui esse cara aqui, o Rodrigo Maia, ou vulgo Botafogo, na planilha da Odebrecht, que foi eleito presidente da Câmara. Esse cara que teve 70 mil votos e foi guindado à Câmara por benefício de outro partido. Ele não foi eleito diretamente e agora se arvora como primeiro-ministro. Então, ele é o inimigo do país, é um canalha que deveria estar preso pelas propinas que recebeu, como aprovam as delações da Odebrecht, da Operação Lava Jato. Esse canalha tem que ser extirpado da vida pública brasileira. Além disso, temos um STF totalmente aparelhado e cujos membros se preocupam mais em defender aqueles que os guindaram ao cargo e toda a classe de criminosos, inclusive bandidos de alta periculosidade, do PCC e também terroristas como Zé Disseu e esse criminoso, vagabundo e pilantra que é o Lula, que desviou trilhões dos cofres públicos para beneficiar genocidas. Então, esse mesmo STF está alinhado de forma desavergonhada com todas as agendas comunistas e a esses grupos de corruptos do Congresso Nacional. Daí que o STF se arvora no direito de legislar, impondo leis como casamento gay, ensino de identidade de gênero nas escolas e outras aberrações jurídicas. Além do que, muitos dos seus membros também são favoráveis à liberação da droga, inclusive querem discutir e impor o aborto no país. Agora também nós temos ali naquela casa o inquérito ilegal e imoral aberto por Toffoli e executado por Alexandre de Moraes contra todos aqueles que criticarem a essa casa de horrores e seus apaniguados. Mas, por outro lado, nada fazem quando se vê ataques diários e notícias falsas sobre a instituição da Presidência da República e contra o Presidente da República, contra a família, contra os cristãos. Em outras palavras, tanto essa turma que controla o Congresso quanto o STF validam todo tipo de ataque dos esquerdistas contra os conservadores, que sequer podem revidar sobre o risco de serem processados e punidos com rigor da lei. Essa mesma lei que parece não existir para os caluniadores e difamadores de plantão. Desde a eleição de FHC, cujo avô militar e participante do golpe que derrubou o Império, e que queria fuzilar toda a família real brasileira, vemos que o Congresso Nacional se transformou numa caixa de Pandora, de onde saem todos os males contra o povo brasileiro. O mesmo povo que elegeu seus membros. Antes das eleições, os lobos se vestem em pele de cordeiro e o povo cai como patinho, pois após assumir os cargos eletivos, vomitam todo o ódio e perversidade de seus corações em produção profícua de leis draconianas, de interesses escusos e de grupelhos que atentam aos verdadeiros reclamos da população brasileira. São traidores, além do que muitos deles estão citados nas delações da Operação Lava Jato por crimes graves, como esse tal de Renan Calheiros, como a capivara sem fim, o próprio Alcolumbre, o Batoré, e esse, Rodrigo Maia. Vejamos algumas leis. Eles deturparam a lei anticrime de Sérgio Moro, aprovaram leis de abuso de autoridade para punir juízes e policiais, mantiveram regalias na reforma da Previdência, instalaram a CPI-MI, visando das fake news, visando caçar Bolsonaro e impor o controle das mídias sociais, ou seja, censurar a voz, a sua voz. A lei da polifamília,
do comunista Orlando Silva, o ministro da tapioca, que foi engavetado, mas previa até incesto. A lei que permitiria cirurgia de mudança de sexo em criança da petista e canalha Érica Cocai e da Maria do Usuário também foi engavetado, mas pode voltar à tona. E agora a lei que acaba com a fabricação e uso de carros movidos a óleo diesel, gasolina e álcool, em tramitação no Congresso a partir de 2030. Uma destruição de nosso país. A lei que criminaliza quem se recusa a vacinar e quem criticar as medidas de saúde pública em tramitação, entre tantas outras que não têm aprovação pública e sequer consultas populares. Entre tantas maldades, temos agora a tentativa de transformar o Legislativo como executor do orçamento público, tomando nada menos que 30 bilhões do Executivo, uma clara ingerência e armadilha para jogar o governo Bolsonaro no crime de responsabilidade fiscal e impeachment. Eles trabalham 24 horas para destruir o governo Bolsonaro e continuar com essa política de roubalheira que foi característico de todos esses governos, desde a FHC, da venda de emendas. E agora vem aí uma nova lei também, do tal de um outro canalha aqui chamado Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que estabelece novos prazos de desincompatibilização para funcionários do Judiciário, da Polícia e do Exército, de no mínimo 6 anos antes do pleito. Um claro golpe contra a possibilidade de uma futura candidatura de Sérgio Moro na sucessão de Bolsonaro. Sérgio Moro, que é um dos mais cotados, que tem mais apoio da população brasileira pela sua brilhante atuação na Lava Jato e na prisão desse canalha Lula ladrão, desse molusco, que está na Europa, às nossas custas, falando mal do Brasil e conspirando contra o governo. Mas a maldade não tem fim. Está em análise vários projetos de lei para a mudança de regime do presidencialismo para o parlamentarismo para as próximas eleições majoritárias em 2022. Um golpe contra a vontade popular, mesmo porque esse tema foi objeto de plebiscito no passado, que optou pelo presidencialismo. É uma tentativa de evitar a reeleição de Bolsonaro. Um golpe. O pior é que o presidente da Câmara, o Nhonho, o Botafogo, esse canalha que está aí na tela, ele estava acumulando um golpe, visitando a Espanha e outros países para discutir como implementar essa mudança no país. Uma clara afronta à Lei de Segurança Nacional. Esse canalha deveria ser investigado e não mais ser processado com base na Lei de Segurança Nacional e preso, destituído do cargo e preso imediatamente, por traição à democracia e ao povo brasileiro. Esse canalha já deveria estar preso há muito tempo, mas está blindado pelo STF, essa casa de horrores que protege os grandes bandidos brasileiros. E não tenho dúvidas que o canalha, ao voltar de sua viagem, paga por nós, contribuintes, vai colocar tais projetos na ordem do dia na Câmara dos Deputados. O parlamentar pode ser a favor de qualquer coisa, mas não pode impor essa mudança sem consulta popular, o que seria uma tratoragem na democracia. A mesma coisa que o irmão desse canalha, Ciro Gomes, fez em cima dos policiais lá no Ceará. É meter uma retroescavadeira em cima do povo. E rasgando a Constituição, que diz que todo o poder emana do povo e para o povo. Eles não estão acima de nossa vontade, da vontade popular. Eles são nossos servidores e nossos empregados. Eles têm que fazer aquilo que o povo brasileiro deseja. E acabar com essa maracutaia, um roubo, com a corrupção. Todas as tentativas do governo de cumprir suas promessas foram barradas pelos picaretas que ocupam o Congresso Nacional. Um exemplo aí da carteirinha virtual para os estudantes e gratuita. Não, eles querem que a Uni continue recebendo para colocar os mortadelas nas ruas quando eles quiserem. A redução de valores pagos para o DPVAT também foi barrada pelo senador DPVAT, aquele bonequinho
safado chamado Randolph Rodrigues. Inclusive até mesmo autonomia para os povos indígenas explorar os recursos de suas terras. Eles estão barrando. Eles querem que os índios continuem na miséria, na desgraça. Por isso, o povo tem que ir às ruas para apoiar o presidente Bolsonaro e denunciar contra essas ratazanas que ocupam os principais cargos do Legislativo. Precisamos extirpar esse câncer da política ou então morreremos por metástases. Dia 15, você na rua, proteste nas redes sociais contra essa cambada de canalhas que quer afundar o nosso Brasil. Dia 15, contra os corruptos do Congresso, contra esse STF, esse STF criminoso que dá proteção a grandes bandidos, contra todos os corruptos. Só assim poderemos vencer essa luta. Nós estamos lutando contra a potestade. Essas pessoas estão a serviço do Satanás, porque deles só saem maldades, as piores perversidades e vilanesas. Não podemos aceitar esse tipo de coisa. E permanecemos na oração, meus amigos, pelo Brasil e por aqueles que desejam e que trabalham realmente para tirar o nosso país das trevas em que o comunismo, desde a FHC, mergulhou o nosso país. Um grande abraço e até o próximo vídeo.